Manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom dia, queridos irmãos. Graça e paz seja sobre a vida de cada um de nós, hoje e todos os dias da nossa vida. Amém. É sempre um prazer muito grande poder ver vocês pessoalmente. Ainda não dá para ver o sorriso de vocês, mas em breve vamos poder ver, né? Ver o sorriso de cada um para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu esta manhã gostaria de continuar partilhando com vocês sobre o tema que nós temos trazido já na Terça Top, também quem tem acompanhado a Terça Top, e também o que foi trazido no domingo passado pelo pastor Alexandre, que nós estamos conversando um pouco mais sobre a importância e o lugar da vida de oração na vida do crente, né? E hoje eu queria continuar conversando sobre isso. Eu fui muito impactado também no domingo passado pela palavra de Deus que foi trazida pelo pastor Alexandre. Algo de fantástico Deus está fazendo. E se para outras coisas a pandemia tem nos bloqueado, tem nos impedido, tem nos cerceado, para estas tem sido bênção, né? Na minha vida, essa pandemia tem sido um tempo de bênção, um chamado de Deus novamente à vida de oração. Eu confesso aos irmãos que ao longo desses últimos anos de jornada, né, viajando de um lado para o outro, a minha vida de oração ficou bastante sistematizada, se você entende. Eu sempre reservava aqueles horários, nunca muito fixos, em função de viagens para cá e para lá. Eu vivia me adaptando à minha vida de oração. Conversei com o meu discipulador diversas vezes sobre isso, e nos últimos tempos, até em função das dificuldades, eu havia decidido de novo que eu voltaria, e voltei, às 5 horas da manhã, que às 5 horas da manhã normalmente a gente não está fazendo nada, né? Então eu voltei já há algum tempo atrás ao meu hábito de estar às 5 da manhã levantando para buscar a Deus. Mas essa pandemia, além das 5 da manhã, gerou um tempo extra que eu não tinha, né, de ficar em casa. Chega uma hora que a gente cansa de olhar a internet, a gente cansa das redes sociais, a gente cansa das lives, a gente cansa de leitura de livros. Eu só não cansei de orar e de ler a Bíblia. De resto, a gente fica um pouco entediado, né, de tanto fazer. Então eu acabei aprendendo algumas coisas de novo com o Senhor, assim, em termos de vida de oração, que tem me renovado, tem me animado e tem me dado cada dia mais clareza com respeito ao propósito de Deus para a minha vida, meu ministério, minha família. Tem sido uma grande bênção para mim a pandemia, nesse aspecto de buscar o Senhor e de conhecer a sua vontade para a nossa vida. Eu já disse algumas vezes e vou repetir, gostei muito de uma frase de um escritor, que algum tempo atrás ele foi perguntado sobre se nós tivéssemos que estabelecer prioridades, e nós precisamos estabelecer prioridades, se tivéssemos que estabelecer entre a oração e a Bíblia, entre a oração e conhecer a palavra de Deus, e ler e meditar na palavra de Deus, entre uma e outra, qual seria a mais importante? E quem está acompanhando as terças tops, percebe que eu dei a resposta de um autor muito, muito conhecido no passado, e ele disse assim: é como perguntar ao pássaro qual é a asa mais importante para ele voar, a da direita ou a da esquerda? Um pássaro não voa e sem a comunhão com Ele em oração. São duas prioridades do sacerdócio. Você lembra que o apóstolo Paulo disse que nós fomos feitos sacerdócio eterno para o Senhor. Está escrito lá em Paulo e Pedro. Os dois afirmam que nós, semelhantemente à imagem do Velho Testamento, né, quando a Bíblia diz por boca de Moisés que Deus vai fazer uma nação de sacerdotes para Ele, o sacerdócio, basicamente, ele se dedica à palavra e à oração. O apóstolo Pedro,
quando ele se envolveu com diversas atividades junto com os demais apóstolos na igreja de Jerusalém, no início do livro de Atos, ele diz assim, não é certo que a gente faça isso. Ele diz, nós vamos eleger alguns diáconos e nós vamos nos dedicar à palavra e à oração. Existem prioridades na vida da gente e a oração e a palavra são estas prioridades que devem estar presentes na vida de todos nós. A presença da palavra de Deus e da oração na nossa vida, ela é decisiva para o nosso sucesso, para o nosso fracasso. Nenhum servo e serva do Senhor é bem-sucedido na sua vida espiritual sem a palavra de Deus e sem a oração. E quanto mais efetivo for esse sacerdócio, mais eficiente será o seu próprio ministério. Falo ministério em termos de chamado e propósito de serviço de Deus. E quanto menos efetiva for a vida de oração e na palavra, menos efetivo vai ser também o seu próprio sacerdócio, o seu próprio chamado. Porque é da essência do sacerdócio. Claro que o sacerdote faz outras coisas, mas é da essência do sacerdócio, a oração e a palavra. E deles, da oração e da palavra, brotam todas as demais chamadas de Deus para a nossa vida. Eu creio que o homem e a mulher de Deus, que vivem a sua vida cristã sem a palavra e sem a oração, eles vivem a sua vida cristã de maneira extremamente limitada, debilitante, e se não dizer da maneira bíblica, carnal, porque não está procurando conhecer a vontade de Deus para a sua vida. O apóstolo Paulo ensina aos Efésios que é importante que o sacerdote, o crente, viva procurando, buscando conhecer a vontade de Deus para a sua vida. E fora do ambiente do templo, amém? Não é da casa humana, mas fora do ambiente do templo, que é o lugar do sacerdote, ou seja, da comunhão com Deus, o lugar de encontrar-se com Deus. A simbologia do Velho Testamento é o templo, o lugar de se encontrar com Ele. Então, o lugar de se encontrar com Deus é no templo. Então, nós somos o templo da oração na nossa vida, porque nós somos o lugar de encontro com Deus. Então, isso é um processo fundamental e essencial para a vida de todos nós, para sabermos bem como exercitar a nossa vida. Precisamos sempre de novo da vida cristã para a nossa vida. E hoje eu queria compartilhar com você, a frase apareceu ali. Sim, eu dei esse título, Deus, eu não quero te incomodar. E esta é uma frase irônica. O título é irônico, o título não é verdadeiro. É uma brincadeira que eu estou fazendo com um texto bíblico que eu quero que você abra aí. Lucas, capítulo 11, o versículo 5 a 8. Lucas, capítulo 11, dos versículos 5 a 8. O pastor Alexandre compartilhou 5 verdades domingo passado sobre oração, né? Com respeito em torno do texto de Lucas 18, né? A parábola do juiz iníquo. 5 verdades muito profundas, que eu até pedi para ele mandar para mim a mensagem, que eu quero continuar meditando naquilo que nós ouvimos domingo passado, foi muito marcante para mim, e eu quero meditar hoje com você 4 verdades que a gente pode aprender desta parábola, desta história. É toda a verdade? Não. Eu estou dizendo que o pastor Alexandre compartilhou 5, eu vou compartilhar outras 4, e nós vamos, à medida que estudamos a Bíblia, vamos descobrir outras tantas verdades. Mas nessa parábola aqui, eu descobri para a minha vida 4 verdades que são essenciais para a minha jornada, para eu não me deixar ludibriar por qualquer outra coisa que não seja o propósito de Deus para a minha vida. Lucas 11, 5 a 8. Está escrito assim: Disse-lhes ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo,
e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da impiedade que tiver necessidade. Ainda nesse capítulo 11, se você ler mais adiante, você vai ver que esse capítulo e o 10 estão envoltos num contexto de oração. Há diversos ensinos aqui no capítulo 10 e 11 voltados à oração. Jesus está num momento assim importante. E lá no final, enquanto ele falava, ele tratava da relação da dependência de Deus e das questões ligadas veio e diz assim: benditos os seios que te amamentaram. E ele diz assim: benditos, na realidade, mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Jesus estava dizendo assim: mais feliz do que a Maria por ter me amamentado quando eu fui bebê, mais feliz do que ela, são todas as pessoas que ouvem a minha palavra e a põem em prática. Né? Jesus tem essas tiradas loucas assim, né? Que ele desfaz os nossos sistemas de valores, né? Uma vez eles estavam discutindo também sobre os profetas e tal, quem era o maior profeta. E aí Jesus disse assim: o maior profeta de todos foi João, que nem profetizou. O maior de todos foi João. E aí ele diz assim: e quem faz a vontade do meu Pai é maior do que João ainda. É uns negócios meio estranhos, muito diferentes. Jesus faz questão de quebrar sempre o nosso sistema de valores. Ele sempre inverte. E quando a gente descobre o coração de Deus, a gente vê um coração invertido, diferente do coração do homem, do ser humano, né? Isso é muito bacana. Então ele diz: feliz, muito feliz mesmo é aquele que ouve e pratica. Então aquelas coisas que a gente ouve do Senhor, se a gente quer ser feliz, deve praticar o que Ele está dizendo. Né? Não sejamos como os filósofos antigos da Grécia e os pensadores modernos que gostam de discutir assuntos que não levam a lugar nenhum, que gostam de debater temas, conceitos, ideias que não se traduzem em vida, em prática de vida, é só teoria inútil, é debate sobre doutrinas e todo tipo de coisa que não servem para absolutamente nada. O que o Senhor diz é o que, no final das contas, ouça a minha palavra e a pratique. Ouça e a pratique. Então, querido irmão, essas palavras que nós estamos recebendo sobre oração são para serem praticadas. Então, as pratique. E elas serão uma bênção na sua vida, grandemente. Olha o que o Senhor está dizendo aqui. Ele ensinando sobre oração, a certa altura ele diz assim: o relacionamento de Deus com a gente, eu estou dizendo nessa parábola, o assunto é mais amplo do que isso, mas nessa parábola ele está dizendo o seguinte: imagine a cena. Imagine que um sujeito, de repente, recebe uma visita em casa e ele está despreparado, ele está desprevenido porque a visita foi inesperada. Ele não estava preparado nem esperando aquela visita. Né? Aquelas irmãs que recebem esse tipo de visita em casa sempre ficam preocupadas. E essa família ficou preocupada também,
porque chegou certamente cansado, com fome, com necessidade, e ele não tinha nada para oferecer. Então ele sai da sua casa, atravessa a rua e vai na casa do seu amigo, seu vizinho, que ele chama de amigo, quer dizer, ele tinha um relacionamento com essa pessoa. E ele bate lá, era madrugada, já estavam dormindo, 11 horas, meia-noite, 1 hora da madrugada, já estavam deitados. E ele vai lá e... Oi! Grita alguém lá de dentro. Ô, fulano, sou eu. Eu quem? Teu vizinho aqui, rapaz. O que você quer? Rapaz, chegou alguém aqui na minha casa agora, um amigo meu de viagem. Eu não tenho nada para oferecer para ele, rapaz. Eu preciso de 3 pãezinhos para poder oferecer para ele, não tenho. E o cara lá de dentro diz, tu vai me desculpar, rapaz, mas eu já estou deitado, minha família já está toda deitada, nós já ajeitamos as coisas todas aqui dentro da nossa casa, não dá mais para levantar, rapaz, vai dar muito trabalho. Por que ele está dizendo isso? Porque os pobres daquele tempo, e Jesus está contando uma parábola de gente simples, eles tinham as coisas deles todas, a casa era pequena e basicamente as casas antigas, como é hoje na África ainda, são basicamente só para dormir. E todas as coisas eles usam na rua, em volta da casa. Então quando chegava a noite que eles entravam para dormir, eles botavam tudo para dentro. Inclusive a cabrita e a ovelha. Tudo ia para dentro. Amontoavam tudo lá e se deitavam para dormir. Então, era gente simples, tinha muita dificuldade com essas coisas. Era tudo muito guardado e ajeitado dentro de casa e o pessoal ia dormir. Quando levantava, tinha que abrir a porta e botar tudo para fora para poder andar dentro de casa. A gente pensa, quando lê essa história assim desatentamente, que é uma casa bonita, grande, espaçosa, que o sujeito apenas está só de má vontade para levantar. Mas ele está dizendo que teria dificuldades, ele teria que, talvez, botar a cabrita de volta para a rua, tirar a ovelha, mexer numa cadeira, levantar isso, levantar aquilo. Assim, eu já ajeitei tudo dentro de casa, nós todos já estamos deitados, cara, não dá. Quem é que foi? Eu estou aqui ainda, rapaz, eu quero esses 3 pãezinhos, você tem? Eu tenho, mas não dá para levantar, não vou passar essa trabalheira toda. Vai para casa. Você está aí ainda, rapaz? Cara, eu não sei o que fazer, eu não vou voltar para casa, eu preciso desses 3 pãezinhos. Mas eu não vou levantar, rapaz. Tá bom, você me ganhou. Espera aí, eu estou vendo que se eu não te der esses pães, eu não vou dormir, né? Não vai mesmo, ele disse. Eu só saio daqui depois que você me der esses 3 pães. Aí Jesus termina a história dizendo, se o sujeito não se levantar por ser amigo, vai se levantar pela chatice. Vai se levantar pela importunação, porque enquanto ele não der os 3 pães, o cara não sai da porta. E vai ficar ali, enchendo a paciência do sujeito até ele levantar, para dar o que ele tem para dar. E Jesus diz assim, e se o cara levantar, ele vai dizer assim ainda, bem, já que tu me fizesse levantar, é só 3 pães que tu precisas ou precisa de mais alguma coisa? Jesus termina dizendo, e vai dar para ele tudo do que ele necessita. Ah, tens aí um suquinho na geladeira? Tens aí talvez uns 2 pratos e mais uns talheres que eu não tenho lá em casa?
para servir. Tens aí uma manteiguinha, um doce de leite para botar no pãozinho, para dar para eles. Jesus está dizendo que se ele levantar, e ele vai levantar, ele vai dar tudo de que ele precisar, não só os 3 pãezinhos. Essa é a parábola que está aqui. Quem está contando isso? Jesus está contando isso. Ele está falando do relacionamento de oração, de um aspecto da oração, entre nós e Deus. É um aspecto. É todo o aspecto? Não. Mas são alguns aspectos muito importantes que são negligenciados pela gente na oração. Eu queria compartilhar com você aqui 4 elementos importantes que precisam estar na oração e que a gente negligencia, a gente não leva em conta, a gente até despreza, a gente até não pratica, porque acha errado. E que Jesus está dizendo aqui que é correto, que é certo, que deve ser feito, deve ser praticado. Não deve ser desprezado na oração de maneira nenhuma. Queria compartilhar 4 só, que o nosso tempo passa rápido, né? Primeiro deles, irmãos, oração é uma questão de necessidade. Oração é uma questão de necessidade. Um coração que ora bastante é um coração que descobre necessidades. Deus se apresenta aqui como um supridor de necessidades. E um coração que descobre necessidades é um coração que ora. Qual é uma boa motivação para a gente orar? Descobrir necessidades. Eu já tive crentes que disseram para mim no passado, de vez em quando, algum crente desavisado disse para mim, eu só agradeço. Eu digo no meu íntimo, né? Coitado. Ele só agradece, não tem quase nada. Achando que tem muito, não tem quase nada, porque só agradece. Oração é uma questão de necessidade. Quem diz que só agradece é porque não enxerga nem as próprias necessidades, nem a necessidade dos outros. Quem só agradece não enxerga que pessoas à sua volta podem estar precisando de 3 pãezinhos. Quem só agradece talvez olha para o seu próprio umbigo e se sente satisfeito com aquilo que tem, tanto para si como para os outros. E por favor, irmãos, não estamos falando de dinheiro, de carro, de casa. Amém? Nós estamos falando disso, estamos falando de necessidades. 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 As mais diversas. Que pode ser uma casa, pode ser um carro, pode ser financeiro, não tem a menor dúvida. Mas quando a gente fala de necessidades, muitas vezes a mente da gente já corre para essas coisas. Eu estou falando da carência do mundo, a carência das pessoas, a carência dos meus amigos, as carências das pessoas que vivem à minha volta. Jesus está dizendo que na casa do Pai dele tem suprimento, que Deus é capaz de suprir as necessidades. Pessoas têm carências, seja no seu íntimo, na sua alma, na sua psique, na sua vida material. Há necessidades no mundo. E é um egoísmo, é uma introversão, um egocentrismo enorme, que um crente se dispõe a dizer, eu só agradeço. Quando alguém do seu lado pode estar morrendo à míngua, emocionalmente, relacionalmente, materialmente, e eu só agradeço.
A Bíblia nos diz, irmãos, pedi e dar-se-vos-á. Jesus disse, até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis. Peça! É o que essa história está dizendo aqui. Peça! Peça! Deus quer dar. Aleluia. Aleluia. Que coisa abençoada, irmão, você poder olhar a vida das pessoas, perceber quais são as suas fraquezas, carências, necessidades, medos, ansiedades, culpas, tristezas. Começar a orar pelos 3 pãezinhos delas. Às vezes os 3 pãezinhos pode ser na área emocional, 3 pãezinhos pode ser na área de pecados na vida dela, 3 pãezinhos pode ser na área relacional, os 3 pãezinhos pode ser no casamento, os 3 pãezinhos pode ser um relacionamento com o filho dele, com o pai, com a mãe. Há tantas necessidades que Jesus está dizendo aqui, abram os seus olhos para ver as necessidades dos seus amigos que batem na sua casa de madrugada e precisam de 3 pãezinhos. Peça, corra atrás e vá bater na porta dele. Oração é uma questão de necessidade. Segunda verdade que eu percebo aqui também, que oração é uma questão de emergência. Você já não passou pela situação, irmão, de estar num momento de oração, ou um período da sua vida de oração um pouco débil, um pouco fraca? E aí surge uma situação difícil. De repente a sua vida vira do avesso. Ou alguma coisa na sua família, nas coisas que você está vivendo, viram do avesso. E você precisa da ajuda de Deus. E aí você se lembra de orar. Mas está um período de vida de oração muito ruim, fraca, quase ausente. E aí vem aquela voz que a gente pensa que é de Deus, dentro da gente diz assim, agora você vem pedir? Quando estava tudo bem, você não me buscou. Agora que está tudo mal, você vem? Você já não viveu isso, irmão? Eu sei que você já viveu isso. Eu já vivi. E eu queria dar uma boa notícia para você. Essa voz não é de Deus. A má notícia é do demônio. Essa voz dentro de você que diz, agora você vem me buscar, é o demônio tentando imitar a Deus, falando com a gente. É ele falando contra nós, na pessoa de Deus. O diabo já fez isso, já tentou fazer com a Eva. Agora você vem. Agora você quer bater. E de repente o diabo bota o quê dentro do crente? Culpa. Vergonha. E ele se sente intimidado para buscar a Deus naquele momento difícil. Irmão, eu quero dizer, não há momento melhor para Deus do que os momentos de emergência. Não há momento melhor para Deus interferir do que nas emergências. Se você olhar a história do povo de Israel, você vai ver que o povo sempre se afastou do Senhor, mas nas horas de emergência eles voltavam para o Senhor, e a Bíblia diz, e Deus os atendia. Oração também é uma questão de emergência. E não importa se a sua vida de oração está 100%, está excelente aos seus olhos ou não está, e a emergência bateu para você, ou bateu para o seu amigo, ou bateu para alguém, a Bíblia diz, corra! Que foi, fulano? Que foi?
ligeiro, ligeiro. Emergência. Saia para a presença de Deus, irmão, com a sirene ligada. E faça barulho em torno da casa de Deus, irmão. Acenda a sirene. Faça barulho. É emergência. Vai morrer. Quem é você para pedir agora? Agora você está batendo aqui? Bata, irmão, a Bíblia está dizendo, Jesus está dizendo, bata. Não corou na vida, bata. Nunca buscou a Deus, busque agora. Nunca fui efetivo, seja agora. Aleluia. Não fuja do Senhor na hora que você mais precisa, a hora da emergência. A hora da emergência. Irmão, Deus é o Deus do SAMU. Deus é o Deus do SAMU, irmão. Deus é o Deus da emergência. Outro dia eu estava conversando com a Camila, filha do Éder. Ela trabalhou alguns anos na emergência do SAMU. A Camila, né? Ela disse que ela foi integrada à equipe mais efetivamente quando um dia ela participando de uma emergência, o sujeito estava morrendo na ambulância, estava dando algum problema lá de saúde, que eu não sei mais os nomes que foram usados ali, e ela pegou uma agulha grossa, foi lá com o equipamento, com aquela agulha lá e no peito do sujeito. Pá! E o peito fez... Não sei o que tinha dado lá dentro, que estava estufando de ar e ele ia morrer. Deus é o Deus das emergências. Corra para a ambulância dele, corra para a emergência. Ele vai... Não tenha medo dele. Não se envergonhe dele. Não se acanhe. Não se intimide. É emergência. É emergência. Ontem à tarde a Marli deitou para dar um cochilo depois do almoço, na sala, no sofá, e levantou-se. Foi ao banheiro, quando voltou começou a sentir-se mal. Foi sentindo-se mal, foi piorando, chegou a gemer de dor em questão de 5 minutos. E entrou numa crise de rim enorme ontem à tarde. Nunca vi a minha esposa gemer daquele jeito, em todos esses anos. De vomitar, coisa horrível. Emergência. Enquanto ela gemia e eu cuidava dela, eu corri para o Senhor e fui pedindo para o Senhor. E o diabo foi dizendo, não adianta, é na emergência. Eu disse, sim, Senhor, é emergência, diabo, sai fora. Deus me acode. Irmão, aprenda isso em nome de Jesus. Deus é o Deus das emergências. Corra para Ele. Ele vai atender. Terceira verdade que eu aprendo aqui. Resposta à oração não é uma questão de intimidade. Resposta à oração não é uma questão de intimidade. Jesus disse assim, se não atender por ser amigo, vai atender pela importunação. Não precisa ser íntimo de Deus para obter respostas. Porque o diabo também acusa
os irmãos em mais de 90% dos casos. Para todos os irmãos. Eu não me recordo, irmão, não me recordo de nenhum, nem meus discípulos. Não me recordo. Quando eu pergunto sobre a vida de oração, como está a vida de oração? Todos praticamente dizem, não está como deveria. Não está como poderia. Pode melhorar. É verdade. Isso é uma verdade. O problema é quando esta verdade me impede de comparecer diante dele por necessidades, por emergências que estão diante de mim. Quando a minha consciência me acusa e diz que eu não tenho intimidade suficiente para receber essa resposta. Porque essa resposta aí, Deus só dá para os seus íntimos. Quem não tem intimidade, não tem resposta às suas orações. Deus deseja que todos nós sejamos íntimos dele? Sem dúvida. Há certas experiências espirituais que só pessoas mais íntimas do Senhor vão ter em relação a outras? Sim. Mas não confunda intimidade com bondade. Não confunda essas duas coisas. Deus tem coisas reservadas para aqueles que têm intimidade com Ele. É verdade? É verdade. Mas a Bíblia diz que a bondade dele se estende até aos incrédulos. E eu conheço, irmãos, incrédulos que, não conhecendo nada sobre oração e intimidade, se quebrantam e vão pedir a Deus. Sequer o conhecem. Se relacionam com Deus de ouvir falar dos outros. E são atendidos. E muitas vezes, irmãos e irmãs enciumados, reclamam de si próprio e no íntimo seu reclamam de Deus. Ele atende aos que não o conhecem. Eu que o conheço, ele não me responde. Não é verdade. Às vezes, irmãos, parece que o conhecimento que a gente tem ao longo dos anos de Deus, à medida que vão andando com Deus, vai se distorcendo. E a gente vai ficando conhecedor da Bíblia e ignorante de Deus, parece. Parecemos conhecer agora, depois de 4, 5, 10, 20 anos andando com Deus, a gente conhece um monte de coisas. E parece que esse monte de coisas, em vez de nos aproximar do Senhor, nos afastam dele. De maneira que aquele crente novo, e às vezes o incrédulo, que ainda está naquela fase de conhecer a palavra de Deus, parece mais ingênuos e mais confiantes do que aqueles que já estão a longa data com o Senhor. Porque começam muitos a ler a Bíblia de maneira distorcida. E em vez de lerem para compreender a revelação maior do Deus Todo-Poderoso e Salvador, começam a criar, feito fariseus e escribas e anciãos do tempo de Jesus, começam a criar um monte de regras, leis, princípios em volta de si. E começam a perder o que o Paulo chama de simplicidade, que é devida a Cristo. Se Deus é um Deus que faz coisas para os estranhos, imagine para os íntimos. Mas admita isso, irmão. A resposta de Deus para você e para as necessidades que você encontrar na vida das pessoas não depende da sua intimidade. Depende da sua capacidade, da sua resistência
ficar lá. Depende de ser um verdadeiro filho de Israel, um filho de Jacó, que no vale do Jaboque agarrou-se no anjo e disse: eu só saio daqui. Você sabe, irmão, o que ele disse lá? Eu só saio daqui depois que você me abençoar. E o anjo dizia: me larga que eu tenho que ir embora. Você não vai. Me larga que eu tenho que ir embora. Você não vai. Me larga, eu vou embora. Chegou a dar uma espadada na perna dele, para ver se largava dele. E mancando ele não saiu. Ele agarrou-se, arrastado mesmo, sem uma perna, agarrou-se no anjo e disse: você não vai. Eu preciso da sua bênção. Quarta verdade que aparece aqui, que oração é uma questão de insistência, de importunação. Oração é uma questão de insistência, importunação. Como a gente ouve irmãos e irmãs que, não conhecendo essas verdades, dizem: até já cansei de orar. Irmãos que não ouvem e que não entendem a palavra de Deus dizem: eu acho que ele já me cansou de me ouvir. Esse assunto eu não falo mais, porque eu acho que eu já enchi a paciência do céu. E perdem a bênção. Porque deixam de ser insistentes. A mulher cananeia deve ser um exemplo para todos os crentes, uma mulher que não era crente. A mulher cananeia, e que vinha andando atrás de Jesus. Cura minha filha, Senhor. Cura minha filha, Senhor. Cura minha filha, Senhor. E o Senhor nem sequer olhava para ela. Cura minha filha, Senhor. A insistência dela foi tanta que os próprios discípulos já estavam impacientes com aquela situação. E se voltaram para o Senhor e disse: Senhor, atende a mulher e despede ela, ela está enchendo a paciência nossa aqui, uma gritaria atrás de nós. A última frase de Jesus foi: eu não vou dar para os cães o que é dos filhos. Ela poderia ter dado as costas e sair dizendo: falaram que Jesus é isso, é isso, é isso, é isso. É nada. É nada. Porque eu fui lá pedir, insistir com ele, ele deu as costas de mim, me chamou de cão ainda. Não temos tempo para explicar essa expressão aqui, que não é a mesma coisa que hoje, né? Me chamou de cão, que eu não sou parte do povo dele. Ela poderia ter ido embora dizendo isso. Olha essa história de que Jesus responde orações, que conversa fiada. Eu fiz tudo o que devia ter feito e não recebi nada. Pelo contrário, ainda fui ofendida por ele. Não vou me levantar para te dar, já está tudo arrumado aqui. Mesma coisa. A mulher se agarra nos pés dele. A mulher faz ele parar. Diz a Bíblia que ela se atraca nos pés dele e diz o quê? É verdade, Senhor, eu sou um cão. Mas lembra que os cachorros comem das migalhas que caem da mesa do seu dono? Não. Uau. Ele disse: mulher, a tua fé é grande. Faça-se conforme você pediu. E a Bíblia diz: naquele instante a menina dela ficou liberta.
Insista, irmão. Não pense de Deus o que Ele não é. Não fale de Deus o que Ele não é. Fale de você mesmo, se for o caso. Falemos de nós mesmos e não dele. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Mas ele diz: insistência é parte da oração cristã. Insistência. Aqui está dito aqui, ó, até quando ele diz não. Insista com ele para ele dizer sim. Dei 2 exemplos, de uma parábola de Jesus e de uma história de Jesus, onde ele disse não. E a insistência da fé provocou a resposta. A insistência da fé provocou a resposta. Então, irmão, você quer ser um homem ou mulher eficiente no Senhor? Uma verdade que precisa estar presente no meu coração e no seu é de sermos capazes de ir até o fim na oração. De ir até o fim. Quero encerrar com uma palavra do Apocalipse, no capítulo 5. Lá está dito, nós não vamos ler, mas lá está dito que a certa altura os anjos pegam os cálices cheios de incenso e derramam sobre a terra. E incenso, na linguagem simbólica do Velho Testamento, incenso não é fumaça, incenso é oração. E por isso que você vê na Igreja Católica, né, os padres com incensário, né, em volta do altar, fazendo com que todo aquele ambiente se encha daquela fumaça. Isso é uma simbologia para dizer que a casa de Deus precisa se encher dessa fumaça, se encher da oração. No Velho Testamento, quando a glória de Deus aparece na forma de fumaça. A fumaça é a oração do povo. A glória de Deus vem com a oração do povo, Deus está dizendo. É fumaça que enche a casa. E diz que o cálice estava cheio de incenso. E foi derramado. Ele só é derramado quando fica cheio. Eu não sei qual é o tamanho do cálice da sua oração. Às vezes um cálice é pequeno e em pouco tempo ele enche e é derramado. Há outros cálices que demoram um pouco mais. E há cálices que são tão grandes que levam anos de oração para serem derramados. Mas a Bíblia diz, quando você enche o cálice com oração, ele será derramado. E se você ainda não recebeu a resposta para o seu amigo, se os seus 3 pãezinhos não chegaram, talvez seja esse o caso. Talvez seja esse. Não pare de orar. Às vezes há irmãos que o cálice está quase cheio e eles param. Poderia ter andado só mais aquela milha e a resposta teria vindo e não veio. Porque parou na hora que não deveria parar. Desistiu quando não deveria desistir. Não insistiu quando deveria continuar insistindo. Ouviu uma frase que não gostou e parou. Deixe Deus provocar você com alguma frase que você não goste. E quebre o seu orgulho. E continue pedindo como a mulher cananeia. Que assim que ouviu, se quebrantou. Reconheceu e foi atendida. Irmão, irmã, no nome de Jesus. Oração é uma questão de necessidade, é uma questão de emergência, não é uma questão de intimidade e é uma questão de insistência e de importunação. Aprenda essas 4 verdades junto com todas as demais que temos transmitido da parte do Senhor e a sua vida de oração vai ser poderosíssima no nome de Jesus. Você verá coisas acontecendo que não viu ainda. Pratique isso. E haverá uma reviravolta na vida dos seus amigos. Na sua e na dos seus amigos que precisam de 3 pães. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar?
Vamos pedir para o Senhor para essa verdade ser impressa dentro da gente. Faça a sua oração aí ao Senhor. Talvez a sua necessidade de aprendizado foi na área de aprender que a oração é uma questão de necessidade. Fale sobre isso. Talvez você aprendeu que hoje, para a sua vida, a oração é uma questão de emergência. Talvez você aprendeu que não é uma questão de intimidade e aprendeu que é uma questão de insistência, de importunação, de ir até o fim. Aleluia. Pai, nós te damos graças esta manhã. Glorificamos o teu nome. O Senhor é santo, santo, santo. A sua palavra é verdade. A sua palavra é a única verdade. E nós viemos aqui esta manhã e junto com os irmãos que estão nos vendo pela internet, nós estamos orando, Senhor, e pedindo que essas verdades sejam impressas no nosso coração. Desperta dentro de nós, Senhor, a compreensão dessas coisas tão preciosas que a Tua palavra ensina. Eu e os meus irmãos queremos praticar isso intensamente. Pai, em nome de Jesus, nós nos quebrantamos aqui hoje, diante da Tua face, e declaramos a Tua verdade sobre os nossos enganos e as nossas mentiras. Declaramos aqui a Tua verdade da Tua palavra sobre todo o engano e mentira do diabo contra nós. Pai, declaramos aqui a Tua vitória sobre a nossa vida. E declaramos e cremos na vitória do Senhor, na cruz, contra as mentiras de Satanás. Rejeitamos essas impressões em nossa mente. Rejeitamos, Senhor, essas frases malignas dentro de nós, que querem nos roubar a vida de oração, que querem nos roubar a riqueza da oração, querem nos roubar a vida de oração. Pai, em nome de Jesus, nós rejeitamos essas obras do diabo contra nós e declaramos, confessamos aqui hoje que a Tua palavra é verdade, e nós vamos praticar a verdade da Tua palavra em nome de Jesus. Quero pedir, Senhor Deus, por cada irmão, cada irmã aqui em particular, um por um, Senhor. Esteja a Tua mão sobre cada um individualmente. E leva, Senhor, cada um individualmente a níveis de revelação por meio do Teu Espírito Santo, Senhor. Pedimos que níveis de oração sejam liberados sobre a vida dos irmãos, para que cada um, de acordo com a sua capacidade, receba entendimento do que está sendo ministrado ao coração deles em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, move-te sobre nós, move-te na verdade da Tua palavra, move-te, Senhor Deus. Desperta a nós, Senhor, desperta, desperta em nome de Jesus. Oh, querido Deus, nós queremos Te agradecer pelo avivamento, pela vivificação da nossa vida de oração. Nós cremos que ela não será a mesma à medida em que praticamos essas verdades. Nós cremos, Senhor Deus, esta manhã, que o Senhor fará maravilhas na vida de cada um de nós, que coisas extraordinárias vão acontecer mais intensamente do que aconteceram até aqui, por causa da Tua verdade e porque o Senhor está revelando isso para nós, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos sair daqui, Senhor, esta manhã renovados, animados e fortalecidos para o louvor da Tua glória, e o fazemos graciosamente por meio do nome do Senhor Jesus. E o povo que crê comigo diz amém. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor na minha vida e na sua. Exaltado seja o Deus de Israel, o nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Desejamos a todos vocês um abençoado domingo, uma
semana cheia de oração e de respostas do Senhor. E para você que nos vê pela internet, temos certeza da vitória de Deus sobre a sua vida, seja aqui no Brasil, aonde você estiver nos vendo. A bênção de Deus está sobre você e sobre o seu ministério em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na doce e amada paz do Senhor Jesus e convide outros para estarem conosco aqui no domingo que vem, porque é uma bênção podermos nos ver novamente. Aleluia! E não se esqueça, faça a inscrição da sua meninada, dos seus vizinhos, dos seus amigos, compartilhe com a criançada a conferência, a EBF que vai ser feita agora no início do mês de setembro. Deus abençoe a todos, vão em paz.